Olá, estamos aqui na Escola Canto dos Pássaros. Meu nome é professor Luciano, professor de Biologia. Estou aqui com o nosso convidado, o pai da Lara e da Ana. Lara, Tiriba, Ana da Coruja. Perfeito. E agora a gente apresenta, que o mais importante é isso, é apresentar os filhos, né? Doutor André Luiz Faria, infectologista. Tudo bem, doutor? Perfeito. Prazer recebê-lo. Prazer, boa tarde. Doutor, duas perguntas clássicas para a gente começar o nosso bate-papo. Por que a medicina e, posteriormente, por que a infectologia? Perfeito, Luciano. Obrigado aí pelo convite, né, e por essa iniciativa da escola, né, de chamar profissionais para falar sobre assuntos diversos, né. Então, a escolha da medicina, ela começou lá no segundo grau. Eu não estava muito convicto de fazer medicina, não. E aí, um belo dia, lá no terceiro ano, no último ano do ensino médio, né, eu fui fazer uma peça de teatro. E aí o meu personagem era um médico. E aí o pessoal falou que eu tinha muito cara de médico, e aí começou a pintar alguma coisa naquele sentido, né? E aí depois eu comecei a ver que eu tinha toda essa preocupação em cuidar do outro, né? Uma preocupação que fugia um pouco do normal, do natural. E aí a escolha para medicina acabou sendo a via mais certa para eu tomar. A infectologia entrou também no final do curso, né, durante a faculdade, quando eu tive um professor chamado Walter Tavares, e ele é vivo até hoje, e a gente tem muito isso, né? Por isso que o papel do professor é fundamental na formação do aluno, né? Porque se você pega um professor muito bom, que consegue passar bem o conteúdo e ser carismático, muitas vezes ele consegue, né, induzir a formação do aluno ali. E aí eu tive ele como exemplo. A infectologia é uma área que abrange uma variedade de atuações. É um assunto muito interessante, é um assunto muito dinâmico, diverso. E aí foi a escolha também acertada. Eu me formei em 2003 pela faculdade. E aí depois eu fiz a residência de 2005 a 2008 no Hospital dos Servidores do Estado. Você pode falar um pouco da formação, aonde estudou, aonde fez residência? Não é? Eu estou vendo a sua história, né? E é legal, porque foi a primeira vez que é uma história assim. Na verdade, eu escolhi a biologia por conta de um livro, 20 Mil Léguas Submarinas. Sim. Eu li esse livro e falei, eu quero ser mergulhador, eu quero ser biólogo marinho, e não foi nada daquilo. Mas tudo bem, né? Sou feliz com a minha escolha. E assim, vendo uma peça de teatro ali, já o cuidar, não é? Mas nessa sua trajetória, né? Como é que foi a faculdade e como é que foi a residência? Você pode falar um pouquinho? Claro. Então, eu fiz a faculdade em Teresópolis, né? Faculdade de Medicina de Teresópolis, e aí eu entrei no segundo semestre de 97 e acabei no segundo semestre de 2003. 6 anos de curso de graduação, e foi ótimo, né? Então, eu peguei ainda uma metodologia antiga, né? Que eu peguei muita aula com giz, sabe como? Né? Caneta, hoje em dia está tudo muito diferente, né? E aí depois eu fiz a minha residência no Servidores do Estado. Foram 3 anos também. E aí o Hospital dos Servidores do Estado é um hospital muito grande, né? E lá você vê diversas patologias, muito tipo de doentes diferentes. Então realmente é uma escola e consegue capacitar o residente para sair, para atender, né? E trabalhar no Brasil todo. Então, escolha acertada. É isso aí. Escolha feliz com Sim, muito. Você falou do professor, né? Eu tive professores também, na verdade, eu entrei com uma cabeça na faculdade, fui para outra porque tive professores que inspiraram, né? Eu acho que é melhor, né? Enquanto vocês precisam lidar com vidas, né? Em salvar as vidas, não é? A gente, como professor, a gente tem a função de inspirar, né? Eu acho que mais do que ensinar é inspirar, é tentar fazer com que aquele cara acorde para a área dele. Mas agora vou conversar não mais com o pai da Lara, mas com o especialista. Tivemos uma pandemia, tivemos aí 2 anos reclusos, não é? Sim. E agora a gente está tendo uma série de problemas, né, de doenças, não é, que tínhamos antes, mas na sua visão, o que você pode falar? Elas estão mais pesadas? A gente está pagando um preço, não é? O que você como médico, né, você pode, para a gente começar o nosso bate-papo, né, pegando, por exemplo, né, bronquiolite,
a gripe e a dengue, né? Qual é a sua opinião? Qual é o que o médico ele pode falar pra gente, começando esse bate-papo? Perfeito. Então, as medidas de proteção para o Covid, tais como higienização das mãos, né, com álcool em gel, de maneira até excessiva durante a pandemia, o que era indicado, indicado por toda a Organização Mundial de Saúde, né? A questão de fazer a quarentena, ficar muito recluso em casa, sair pouco, né? Essas medidas elas serviam para o Covid e também evitavam transmissão de outros vírus respiratórios. Então, consequentemente, ela ajudava também em evitar a transmissão de vírus que causam a bronquiolite, de vírus que causam a gripe, que é a influenza. Então, a gente usava para o Covid e ajudava também essa transmissão desses outros vírus. E aí, com o término da pandemia, foi decretado até agora, recentemente, pela OMS, né? As pessoas deixaram de utilizar essas medidas de prevenção. E aí tem aparecido, né, com bastante força, né, esses vírus circulando, né, a circulação de vírus voltou a aparecer. E então essa é a primeira razão que justifica esses vírus. A segunda, nós passamos 2 anos praticamente dentro de casa. Então, circulando pouco, trocando, né, poucos vírus, as crianças, né? Então, agora, com esse retorno, foi como se o sistema imune nosso, de cada um, tivesse sido destreinado. Então, é como se a gente tivesse colocado a nossa imunidade na geladeira, né? E agora, como se tivesse zerado. Né? Como se atualizações, né? Vamos exatamente. Dizer assim. Né? A gente não fez muito backup, vamos dizer assim, né? Imunológico nesse período, porque a pandemia exigia isso. E agora os vírus eles têm ficado, né, não sei se mais agressivas, mas eu acho que a nossa imunidade não está reconhecendo tão bem. A outra explicação também, por conta do Covid, muitas crianças deixaram de atualizar seu calendário vacinal. Então muitas crianças deixaram de tomar a vacina da gripe, a vacina da pneumonia, a vacina da meningite. Então isso também propiciou, né, o aparecimento de casos graves. Mas, em poucas palavras, assim, né? Bom, agora falando como pai, né? Bronquiolite, dengue, gripe, não é? Dá para confundir os sintomas? Você, assim, podia definir, não é? Porque, assim, eu tô com a criança, não é? Como é que eu posso saber se é uma bronquiolite, se é uma dengue, se é uma gripe, não é? Não é para conduzir, não é? Deixando claro isso, não é? Para conduzir para a unidade de pronto atendimento. O que você pode, assim, em poucas palavras, ou não é? Elucidar isso pra gente. Porque a criança começa com febre. E aí, às vezes não tem sintoma gripal, e aí, quer dizer, a gente tem agora circulando, né, o vírus da influenza, o vírus que causa bronquiolite, chamado vírus sincicial respiratório, e ainda tem a dengue, né, e agora chove, né, então, mesmo no frio, o mosquito, né, ele se adaptou muito bem, então, realmente, criança com febre, a gente pode ter ou um quadro gripal, ou um quadro, né, de bronquiolite, ou a dengue. Então, vamos lá. Bronquiolite é um quadro viral causado, em sua grande maioria, pelo vírus sincicial respiratório. 70% dos casos de bronquiolite é causado por esse vírus. Os outros vírus, né, são menos comuns, mas nós temos o adenovírus, o parainfluenza, o rinovírus, que causa o resfriado comum. Só que o foco da bronquiolite ele tem um foco bem específico. Antes da pandemia do Covid, ele acometia crianças entre 0 e 2 anos de idade. Depois da pandemia do Covid, essa curva, essa faixa etária mudou um pouco. Ela acomete crianças entre 0 e 4 anos de idade. Né? Então, assim, 95% do público da bronquiolite são essa criança, de 0 a 4 anos de idade. E o foco, como é que é? Ele é uma inflamação dos bronquíolos, que é a parte mais terminal, mais distal da via aérea inferior. Então aquilo ali causa edema, né, inchaço, e aí obstrui a passagem de ar, dificulta a troca gasosa e tem a secreção. Né? Então isso tudo pode provocar na criança um grau de hipoxemia. O que é isso? É uma baixa saturação de oxigênio, né? Isso ficou muito comum no Covid, né? Que as pessoas compraram aquele oxímetro digital para avaliar a saturação, né? E a criança com bronquiolite, ela pode vir a apresentar
uma hipoxemia, né, provocada por esse distúrbio que eu comentei. Falando de bronquiolite, né, aí a minha ignorância, né, é possível crianças acima dos 4 anos apresentarem a bronquiolite ou não? Aí mesmo uma pergunta mesmo, não é? Sim. De ignorante, sim, né? Vamos lá. Então, é possível sim, só que nessa faixa etária que as crianças adoecem mais, né, ficam mais sintomáticas e com menos de 2 anos é que tem os quadros mais graves. É interessante sua pergunta porque geralmente o bebê de 4, 6 meses que faz bronquiolite em casa, geralmente quem passa o vírus para ela ou é algum membro da família ou o irmão mais velho. Então por isso que é interessante separar, porque às vezes a bronquiolite numa criança de 6 anos de idade vai passar como um estado gripal, um resfriado comum. Agora, a mesma doença numa criança de 4, 6 meses de idade pode complicar. E às vezes ter até necessidade de internação, né, hospitalar. Pode gerar óbito, doutor? Pode. É a minoria dos casos. Mas assim, a grande maioria, porque assim, essas crianças que não evoluem bem, bom, o quadro clínico é composto por febre geralmente baixa, né? Um leve desconforto respiratório, coriza, né? Uma tosse seca persistente. E aí, de acordo com o grau de desconforto respiratório ou mesmo hipoxemia, a gente vai indicar internar ou não. E a internação é basicamente para quê? Para dar oxigênio para essa criança, né? O tratamento é hidratar, né? Alimentação adequada, hidratação balanceada e oxigenoterapia. E fisioterapia respiratória, que aí você mobiliza ali a musculatura acessória, né? E você coloca essa secreção para fora. Então, não se faz antiviral para bronquiolite, né? Existem até algumas drogas anti-inflamatórias que são liberadas até pelo SUS para criança, por exemplo, prematuro extremo, uma criança que tem uma cardiopatia congênita, ou uma criança que tem uma doença pulmonar crônica da prematuridade, mas de maneira geral, criança que interna com bronquiolite, né, é raridade, tá? Não são a maioria dos casos, são a menor parte dos casos, e o tratamento basicamente é com oxigênio. E a gente só faz antibiótico e corticoide, né, nos casos que tiver indicação. Isso é importante por quê? Porque às vezes a criança começa com um quadro gripal em casa, né, e aí a mãe sem saber, o pai medica, a automedicação é perigosa porque se você fizer corticoides e tem muito xarope para tosse que tem corticoide ali, você pode até piorar a evolução da criança. Então por isso que é importante os pais conversarem sobre a bronquiolite, principalmente quem tem filhos com menos de 4 anos em casa, né, para automedicação. Quer dizer, o que fazer, porque é importante saber o que fazer e também é importante saber o que não fazer, né? Porque essas crianças não precisam de antibiótico, nem tampouco corticoides, salvo, né, alguns casos, né, que tem indicação. Bom, e a dengue? Né? A criança fez o mesmo quadro febril, tal. E a dengue? Então, a dengue, por conta das chuvas, ela tem aparecido, né? Então, a gente lembrar que nós temos, a princípio, 4 vírus da dengue. Então, a gente pode ter dengue 4 vezes nessa vida, né? Até que alguém descubra o 5º vírus, né? A transmissão é pelo mosquito, Aedes aegypti, né? Principalmente em local que tem água parada. É interessante que a autonomia do voo do mosquito é limitada. Então, ele tem uma autonomia em média de 200 metros. Então, se você tem um caso de dengue na sua casa, você pode ter certeza que o foco, né, tá ali na sua casa ou na vizinhança ao redor. E tem uma preocupação porque dengue, a gente tem visto alguns casos com complicação, principalmente em crianças, né, que evoluem com plaqueta baixa. Então, o quadro clínico da dengue é febre, geralmente uma febre alta, né, dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, né, e o exantema, que é aquele rash, aquela vermelhidão no corpo, né? É interessante que a vermelhidão ela surge quando ocorre a defervescência, quando ocorre o término da febre. Então, quando o exantema ele surge, já significa que é o fim da infecção, que é uma coisa até boa. Lembrar que eu estou falando do exantema padrão da dengue, né? Porque existem outros exantemas que podem aparecer devido à gravidade. E a gente sempre orienta a monitorar plaqueta, né? Monitorar grau de hidratação.
A diferença da bronquiolite, da gripe para a dengue, que a dengue, a princípio, não tem quadro gripal. Você não tem aqueles sintomas gripais, né? Então, você não vê dor de garganta, você não vê coriza, né? Você não vê tosse. Mas isso, numa criança alérgica, você pode ter tudo junto, né? Lembrar também que você pode ter dengue junto com infecção bacteriana secundária. Então, uma dengue com uma sinusite, né? Numa criança, isso é uma coisa comum. Então, é importante sempre pensar em dengue nesses quadros de febre, né? E fazer o diagnóstico laboratorial, né? Nós temos 2 tipos de diagnóstico para dengue. A gente tem a sorologia, que é classicamente conhecida, né? Quando você dosa os anticorpos, aí você faz a partir do 8º dia de doença, contando a partir do início da febre. Ou você tem um exame chamado NS1, que é exame de sangue também, que aí você faz até o 5º dia de doença, sempre também contando a partir do início do quadro febril. E aí é legal você fazer no início do quadro, porque você consegue já matar a charada, né? A criança começa com febre hoje. Se você fizer esse NS1 no 2º, 3º dia de doença, você já consegue definir se isso é dengue ou não. Lembrar que quanto mais precoce você fizer esse exame, melhor vai ser a sua chance de dar positivo. Se você fizer no 5º dia, a sua chance é menor de dar positivo do que se fizer no 2º dia, por exemplo. Lembrar que o NS1, ele avalia o antígeno, então a positividade vai caindo ao longo do tempo. Né? Então, o ideal não é, começou com os sintomas, tanto da bronquiolite ou quanto da dengue, ir logo para o hospital. Evitar qualquer automedicação, né? Evitar ir para... O ideal seria a melhor opção. Então, a dengue tem uns macetes, né? Então, assim, se a criança começar com quadro febril e ela não tem sintomas gripais, aí você tem que pensar em dengue, mesmo chikungunya, né? Ou alguma outra causa de infecção. Agora, começou com quadro gripal, você tem que pensar em bronquiolite, se for nessa faixa etária de 0 a 4 anos de idade, ou mesmo um estado gripal, né? Porque, pela definição de gripe é uma infecção viral causada pela influenza, né? Que é diferente da bronquiolite. A bronquiolite, ela causa a infecção lá nessa faixa etária. Gripe pega qualquer um. E a gripe, a transmissão é bem parecida com o Covid, né? Então, tosse, espirro pela mão, manipular objeto contaminado, né? Então, às vezes, o coleguinha ali tossiu na maçaneta e você pegou na maçaneta, daqui a pouco você está levando esse olho, essa mão aos olhos, então você pega ali facilmente uma gripe. A grande vantagem da gripe é que existe vacina, né? Nós temos a vacina aí anualmente, né? Lembrar que a vacina, o que é a vacina, né? Você introduz no indivíduo o vírus ou bactéria inativada é morta, né? Ou atenuada, enfraquecido, para estimular o seu corpo a produzir anticorpos contra aquele agente. Para quê? Para quando esse encontro ocorrer, né, na realidade, você já está preparado para esse encontro. Só que o vírus da gripe, ele tem uma alta taxa de mutação. Então, ele está sempre modificando. Por isso que a vacina da gripe ela deve ser feita anualmente, né? Ela sempre é feita com base nos agentes que causaram gripe no ano anterior. Então, nós temos 2 tipos de vacina para gripe. Nós temos a trivalente e a quadrivalente. A trivalente, que é fornecida pelo SUS, que é excelente, que ela contempla 3 sorotipos do influenza, né? Sorotipo influenza A H1N1, influenza A H3N2 e um do influenza B. A outra, que é a quadrivalente, que você só encontra em clínica privada de vacinação, ela já contempla 4 sorotipos. As duas do influenza A, influenza A H1N1, influenza A H3N2 e influenza B. Yamagata e Vitória. Então é importante todo mundo, né, que tiver indicação manter, né, o seu calendário vacinal, não somente de gripe, né, quanto de outras vacinas também. Então tem vacina para pneumonia, tem vacina para meningite. As vacinas elas servem tanto para evitar que o indivíduo adoeça, ou mesmo, caso ele adoeça, ele vai fazer um quadro mais brando, um quadro mais leve. Por exemplo, vacina para varicela, né, que é a catapora, né? Então o indivíduo, a criança, ela pode até fazer um quadro de catapora.
a criança que é imunizada, que é vacinada para a catapora, mas ela vai fazer um quadro mais leve, né? Então ela vai sofrer menos e vai ter um menor risco de complicações. Diferente da criança que não é imunizada e aí está sujeita, né, a ter qualquer tipo de infecção, e a gente sabe, né, que pode ter infecção grave e séria. Então, se você consegue proteger e evitar esse tipo de situação, acho que é sempre válido, né? Em relação à vacina da gripe, né, você como médico, não você opta pela PRI ou pela PEPRA? O conselho, assim, né? Não, a PRI é boa, mas a PEPRA, qual o conselho para os pais, principalmente, né? Você Perfeito. Então, a vacina trivalente, ela é oferecida pelo SUS. Ela é ótima, mas a quadrivalente, ela contempla um sorotipo a mais. Então, quem tiver condição e puder vacinar em clínica privada, vai ter uma proteção a mais. Então, acho que vale a pena. Só lembrar, Luciano, que a vacina da influenza, ela é oferecida para crianças entre 6 meses de idade e 6 anos incompletos. Então, ela contempla uma faixa etária de 6 meses até 5 anos, né? 11 meses e 29 dias. Qual é a contraindicação para a vacinação da gripe? Crianças com menos 6 meses de idade ou alguma criança que teve alergia a alguma vacinação da gripe prévia. Fora isso, não tem mais contraindicação. Lembrar que é por vírus inativado, vírus morto. Então, assim, efeito colateral mínimo, eu acho que vale a pena, nesse meio que a gente vive agora, né, de muita troca de circulação viral, eu acho que é um bom investimento. Doutor, agora uma questão de curiosidade, sem entrar num viés político, não é? Mas não sei se é uma impressão que a geração agora meio que esqueceu da vacina, não é? E aí eu não vou nem entrar nesse viés político, porque me lembro que na época da gripe suína, quando as vacinas eu me lembro de professores que não queriam tomar a vacina e eu não conseguia entender o porquê que eu não vou tomar a vacina. Ah, mas você é de biologia e tal. Não sei qual é a sua visão, mas será que a geração agora está se sentindo, não é? Todo mundo virou herói da Marvel, não é? E não quer tomar vacina. O que você tem observado assim nesse momento agora? E eu não falo nem dos pequenos, eu falo da nossa geração. Sim. Então, esse movimento, ele é cíclico, né? Essas campanhas anti-vacina, elas existiam no passado também, né? Então, assim, isso aí sempre houve, né? Então, sempre tem aquelas pessoas que são anti-vacina e acham que está injetando algum componente tóxico no corpo da criança e que vai, né? Então, assim, eu sou muito categórico, né? O risco-benefício. A vacina, né, de maneira geral, o benefício supera o risco. O risco de um efeito colateral grave é mínimo, quase ausente, né? O risco de você ter um evento colateral leve pode até existir, mas você fica ali, né, às vezes tem uma febrícula, um mal-estar de um dia, né? Então você Sim. evita toda uma condição de gravidade, né? Porque assim, a influenza, as pessoas só lembram da gripe, mas existe uma condição chamada síndrome respiratória aguda grave, que é um indivíduo que faz a gripe e faz alguma complicação da gripe. Por exemplo, é um indivíduo que faz uma pneumonia pelo próprio vírus, né? E aí cursa com dificuldades para respirar, uma frequência respiratória acelerada. Em crianças a gente vê tiragem intercostal. Então são sinais clínicos que vão demonstrar para a gente que a criança está com hipoxemia, né? Hipoxemia, baixa de saturação de oxigênio no sangue, né, que você pode avaliar pelo oxímetro digital. Por exemplo, criança às vezes faz batimentos de asas de nariz, que é o movimento da parte lateral do nariz para melhorar a entrada de oxigênio e para melhorar a oferta de oxigênio. O outro movimento, tiragem intercostal. Então aquela musculatura ali entre um arco costal e outro, entre uma costela e outra, ela faz um movimento paradoxal, faz um movimento ali diferente, né? Isso vai chamar atenção. Então, todas essas condições, elas podem acontecer. Se você vacinar, você minimiza e muito essa condição. Na verdade, a vacina da gripe, isso é importante falar, a vacina da gripe não é para impedir que o indivíduo não gripe, né? As gripes, elas
elas estão aí, a gente sempre teve contato com o vírus. A vacina da gripe é para impedir o indivíduo de fazer quadros graves de gripe. E eu já presenciei muitos quadros graves de gripe em indivíduos não vacinados. E a gente poderia ter evitado, né, esse tipo de situação. E você falou da gripe suína, eu lembro da pandemia lá em 2008, né? Então ficou muito divulgado a questão do Tamiflu, lembra? Que é o oseltamivir, né? Sim. Então, até hoje a gente utiliza essa medicação para esses indivíduos que fazem quadro grave de gripe. Então, basicamente, é uma medicação oferecida pelo SUS e a gente só utiliza em pacientes que vão internar. O perfil, né, é o quê? É criança ou idoso. Então, por isso que a campanha sempre contempla crianças, né, idosos e pessoas com doença prévia, hipertenso, diabético e por aí vai. Você pega, quando a gente levanta dado estatístico, né, a gripe, ela sempre matou, né? Idoso, imunossupressivo, né? Sempre tem, não é, como outras doenças, né? Mas aí, conversando diretamente com os pais, não é? O influenza que está circulando agora, não é? E aí eu quero que a gente possa, né, desenvolver nisso, né? O influenza, ele realmente está mais perigoso, não é? Essa é a primeira questão. E a segunda, o que os pais têm que fazer para tentar evitar ou para evitar que a criança pegue, não é? E para evitar que a criança espalhe também a doença. Quais são os seus argumentos, as suas considerações médicas? Perfeito. Então, o influenza, eu acho que tem uma questão de pouca adesão à vacinação da influenza, né? A gente perdeu o hábito de utilizar o álcool em gel, etiqueta respiratória, isso tudo foi perdido, né? Porque agora com o fim da pandemia, né, vida normal, mas assim, o Covid, por enquanto, ele está ali na geladeira, né? Ele está circulando, mas ele está circulando num grau muito pequeno e quem agora tá brilhando, vamos dizer assim, é a influenza, né? E eu vou fazer o sincicial respiratório. Vou fazer uma outra pergunta já para depois. Não é? E aí eu não sei, se você não quiser responder, fica à vontade, que agora me deu vontade de falar isso. O Covid está na geladeira. E tem a possibilidade dele, sabe, sair da geladeira, não é? Pensa aí e nem sei se eu deveria ter perguntado isso, porque agora, pô, será que ele pode sair da geladeira? Desculpa, doutor, é que agora me deu essa... Então, dizer que a influenza ele está mais forte, eu acho que tem essa questão aí com relação à pouca adesão da vacinação, né? E essas medidas que a gente perdeu, né? Porque a pandemia acabou, né? E vida que segue. Mas é importante sempre atentar. Os pais devem sempre prestar atenção em casa, porque eu lembro que você falou agora anteriormente, né? Então a criança começou com febre, tem que levar para emergência? Não, né? É importante conversar com o pediatra, né? Quais são os sinais de alerta, independente se é gripe, se é bronquiolite, né? Então quais são os sinais de alerta que podem sugerir para os pais levarem a criança para emergência? Então, a criança que tem dificuldades para respirar, né? A criança que tem uma frequência respiratória elevada, eu sei que às vezes isso é difícil para os pais observarem, né? Mas de repente alguém, né, pode começar a prestar atenção nisso, né? Então, por exemplo, uma criança entre 2 meses de idade e 1 ano de idade, a frequência respiratória dela normal está em torno de 40, 50... Acima de 50 incursões respiratórias por minuto é patológico. Então chama atenção. Se a criança tiver as extremidades ficar meio roxas ou ficar, né, com uma coloração diferente, também já é um sinal de gravidade. Se a criança tiver tiragem intercostal, batimento de asas de nariz, também tem que chamar atenção, tem que levar para emergência. Mas de maneira geral, como a grande maioria dos casos de influenza e bronquiolite, eles vão curar com sintomático. Remédios para febre, remédios para dor, assim, repouso. O repouso é fundamental, né? Uma hidratação importante, alimentação balanceada, né? Outra indicação também que sugere que procure uma emergência é aquela febre alta persistente. Então, se a criança está com febre agora, você vai dar o antitérmico. O antitérmico dura 6 horas, né? Então, daqui a 4 horas, a criança volta a ter febre alta.
Se essa condição se repetir, merece uma ida à emergência, porque pode ser uma complicação. Outra também febre, uma febre que retorna 48 horas após o período afebril. Por exemplo, a criança faz febre quarta e quinta, aí fica sexta e sábado sem febre. Bem, no domingo, né, ela volta a fazer febre. Então isso pode ser um indício de uma complicação, merece uma ida à emergência. Vômitos incoercíveis, aquele vômito que você não consegue controlar, você dá o remédio, o antiemético ali, o remédio para náusea, para o enjoo, você não consegue controlar aquele vômito, senão a criança vai desidratar, a criança vomitou 4, 5, 6 vezes, leva para emergência. E a outra também indicação que eu acho que é interessante é a criança que não quer comer nada. É normal a criança não querer comer comida salgada. Ela não quer almoçar, não quer jantar, mas ela tem que pelo menos tomar uma água, tomar um líquido, tomar um suco, mamar, tomar leite, né? Agora, a criança que 100% não aceita nada, também merece uma ida à emergência. Fora isso, dá para controlar em casa, dá para, né, conduzir em casa e talvez sempre marcar uma consulta com o pediatra assistente ali, né? Porque a gente também vive muito isso, né? Emergências lotadas, e às vezes a gente não consegue, é difícil, você tem uma dificuldade para triar ali na emergência, né? Uhum. Então, é claro que existe às vezes serviço que consegue fazer essa triagem, né? Para saber o que é grave, o que não é grave, o que dá para esperar, o que não dá para esperar. Mas de maneira geral, com esse tempo frio e essas crianças alérgicas e essa circulação viral intensa, as emergências pediátricas têm ficado muito cheias, inclusive nas internações. A gente reparou no estado do Rio de Janeiro um aumento de 45% nas internações dos CTIs pediátricos no último mês. Isso se deve muito em função da bronquiolite e da gripe. E aí, como é que você faz esse diagnóstico? O diagnóstico, tanto dos dois, tanto da bronquiolite quanto da gripe, você faz para o SWAB. O mesmo SWAB que você coletava lá para o Covid, você faz para os dois. Lembrar que o ideal é até o 3º dia, né? Para realização do SWAB, claro que você pode fazer até o 5º dia, mas o ideal é até o 3º dia. E aí, passar o SWAB na mucosa nasal, né? Porque como o vírus ele é um agente intracelular, você não tem que pegar secreção, você não tem que pegar catarro, tem que passar na mucosa ali na parte interna do nariz para pegar célula e você encontrar, né, o vírus. E isso é um diagnóstico que você pode fazer em qualquer laboratório. Os grandes laboratórios têm aqui em Cabo Frio, está bem servido. Então hoje você é capaz de fazer diagnóstico por esse SWAB, tanto de Covid, né, SARS-CoV que causa Covid, doença Covid, né, tanto da influenza A ou B que causa gripe, né? Então isso é interessante, que é outra ferramenta de diagnóstico. Mas de maneira geral, a saída à emergência ela tem que sempre ser individualizada, porque senão você lota as emergências e aí você realmente que está precisando fica esperando ali, né? Perfeito. E você está aumentando também o contágio, né? Sim. Perfeito. Chega lá e geralmente os lugares, o ar-condicionado está sempre, né, frio danado, e aí às vezes a criança chega lá sem nada e volta gripada, né? Volta com a piora do quadro, né? Eu não esqueci da minha Covid não, mas vamos lá. E agora o médico falando para os pais, qual é o momento, né, que você aconselha? Não é, bom, o aluno ele deve ficar em casa em repouso. Não, o aluno ele pode ir para a escola. Quando o pai tem que tomar essa decisão, não é? Lógico, protegendo o aluno e protegendo também a comunidade escolar. Perfeito. Eu sei que tem muitos pais que trabalham fora, essa realidade, antigamente era só o pai, hoje o pai e a mãe trabalham fora e aí existe uma dificuldade de deixar a criança em casa, né? Mas é preciso, isso é também uma informação muito importante, né? Qual é o período de isolamento, né, que eu devo fazer com meu filho gripado? Porque muitas vezes, Luciano, a gente não consegue saber assim, né? A vida real, vamos lá, André, vida real. Exato. Meu filho está gripado. Eu não sei se é sincicial, não sei se é rinovírus, não sei se é influenza, não sei se é Covid. Então, sim, via de regra, 5 dias. 5 dias em casa, contando a partir do início do quadro febril. Ah, meu filho fez uma febre muito baixa, mas começou com uma tosse, que às vezes nem sempre, mas geralmente a febre que determina, né? Começou com a febre. Então você conta 5 dias ali.
Então, no 6º dia, se ele estiver bem, né, se ele tiver com uma boa evolução clínica, sem febre, já comendo bem, sem tosse, sem coriza, aí ele pode voltar a frequentar a escola. Por quê? Se você der um antitérmico, né? Porque às vezes no começo a criança está até com estado geral bom, né? Faz uma febrinha ali, tá bem, não comeu 100%, mas comeu 80%, tá bem, vamos mandar para o colégio. Porque tem uma preocupação de perder aula, perder conteúdo, claro. Caramba, vai perder prova, como é que vai ser, né? Mas assim, a gente tem que pensar primeiro, né, na saúde dos nossos filhos e dos filhos dos outros, né? Então assim, começou com quadro febril, não importa o que seja, é casa, né? Então é repouso. E aí, essa é a regra de ouro, 5 dias. Claro que esse não é um número fixo, né? É uma média, né? Outra regra também que eles falam você pode liberar a criança para o colégio depois de 2 dias sem febre. Então, por exemplo, a criança teve febre segunda e terça, né? E aí ficou quarta e quinta sem febre. Sexta-feira ela pode ir para o colégio, desde que ela esteja bem, né, numa curva de melhora. Isso é importante por quê? Porque criança, né, ainda mais 5, 6 anos de idade, né, por mais que a gente oriente o álcool em gel, lavar a mão, mas, cara, uma come o lanche da outra e você sabe como é, né? Eu sou pai de menino, cara, eu sou pai de menino. E menino é complicado. Putz, grilo. Então, essa é a regra que eu acho que vale a pena, porque se a gente começar a mandar a criança doente para o colégio, quando você vê uma turma inteira, né, fica infectada. E aí, quer dizer, vai ter uma baixa grande ali na turma. É, né? A regra da febre, né? Vamos dizer assim. Quadro febril cessou, 5 dias é o ideal, mas 2 dias também um procedimento. Perfeito. Ou 5 dias contados a partir do início do quadro febril. Seria o mais seguro. Mais seguro. Ou 2 dias após o término da febre, desde que ele esteja com uma boa evolução clínica, né? Eu sei que às vezes tem criança alérgica que tem uma tosse, fica com aquela tosse alérgica, uma tosse residual da própria gripe, né? Se você achar que é uma tosse residual, né, você pode até mandar, porque tem aquela tosse alérgica, né? Mas caso contrário, fique na dúvida, procure o pediatra, né, para pegar um atestado, também para se respaldar, né? Mas essa é a regra de maneira geral com relação ao período de isolamento das crianças com gripe em casa. Protege todo mundo. Isso aí. E quais são as boas maneiras, né? Então, assim, criança em casa, primeira coisa, eu sei que criança às vezes está gripada, está doente, está com febre, mas ela não para quieta, né? Então, primeira coisa, repouso, né? Repouso, na medida do possível, ficar em casa, né? Então, assim, porque às vezes a criança está gripada, mas você leva para o shopping, leva para casa do vizinho, né? Então, ficar em casa, né? Deixa ali e vai curtir esse momento, né? Eu sei que é um momento de angústia para a família, mas vai ler um livro, vai ver um filme, né? Que é um momento também que o corpo da criança precisa para se recuperar. Uma alimentação balanceada, né? Então, evitar dar biscoito, essas coisas que a gente sabe que não faz bem para a saúde, né? Hidratação também adequada, então não esperar a criança pedir água, pedir suco. Você vai oferecer água para essa criança, oferecer suco, está sempre oferecendo. O isotônico também seria interessante. O isotônico é interessante, né? O isotônico é muito utilizado na dengue, né? Na dengue, para fazer a hidratação oral, a gente sempre calcula a hidratação da criança de acordo com o peso dela, né? Por exemplo, na dengue, criança entre 10 e 20 quilos, né? A gente faz um cálculo de 100 ml por quilo por dia. E aí, vamos supor que vai dar 1,5 litro, por exemplo, 1,5 litro. 1/3 dessa solução, né, você faz de sais de reidratação oral, que é o soro caseiro ou o isotônico, né, e 2/3 dessa solução, que seria 1 litro, você utiliza ali líquidos caseiros, então água, suco de frutas e por aí vai, né? Então, hidratação é fundamental. Vamos lá, higienizar, o que deve fazer, né, com essa criança em relação à casa? Higienizar bem as mãos dessa criança, mesmo em casa, vai chegar alguém, né, procurar isolá-la, principalmente se tiver algum irmão mais novo, né? Porque às vezes a gripe para uma criança de 6 anos é uma coisa, gripe para uma criança de 4 meses é outra coisa. Então tem que dar uma separada ali, né? Você não pode permitir, inclusive adulto gripado, né? Evitar ali, de ficar, claro que às vezes tem uma mãe gripada, tem que fazer o cuidado com o filho, claro, natural, então era que coloca uma máscara, né? Mas de maneira geral, se puder separar as crianças, uma gripada, outra não,
vai facilitar a vida, porque uma criança doente em casa já é complicado, 2 então não é nada fácil. É o caos. E aí, ensinar para a criança, né, ao tossir, ou espirrar, cobrir nariz e boca, né, não manipular objetos de uso pessoal, então a criança ter ali a escova de dente dela, esses objetos de uso pessoal, não compartilhar, né? Então copo, né? Igual, por exemplo, a criança gripada toma o suco no copo, o outro não pode chegar e beber aquele suco ali. Tudo separadinho, tudo né? separado, né? Separa ali o copo, o talher, né? O copo, o prato, talher, que eu acho que não vai ter problema, né? O que a gente devia ter aprendido com a Covid, né? É isso aí. Isso não precisava agora estar... Eu acho que a Covid, eu imaginei que fosse ensinar muita coisa, mas tudo se perdeu. E eu não vou falar por mim também, porque eu vim usar máscara esses dias porque eu ficava gripado. Eu falei, não, vou botar uma máscara. Mas eu não uso mais máscara, o álcool é mais a minha esposa que vem na minha mão. Então, assim, eu vou te falar que eu não sou também um exemplo disso, mas eu acho que a gente não aprendeu o que a gente deveria. E agora, pra gente encerrar, eu tomar o tempo do doutor, mas e a Covid, né? A Covid na geladeira? A sua opinião de pesquisador, de médico, e aí? Então, o Covid realmente deu uma trégua, né? Ainda bem, né? Porque foram anos, assim, muito difíceis, né? Para profissionais de saúde, né? De maneira geral, para todo mundo, né? Assim, a gente não viveu isso, né? Tiveram outras pandemias, irão ocorrer outras pandemias para frente, natural, né? Mas dessa proporção, eu acho que... foi pesada, eu né? acho que só lá do século passado, né? Então, a Covid trouxe muito ensinamento para a gente. E a gente não pode esquecer. Então, assim, etiqueta respiratória, utilizar o álcool em gel, todo tipo de ensinamento a gente tem que trazer um pouco para a gente, né? Porque da mesma maneira, o que você usa para você evitar a transmissão do Covid, você usa também para evitar a transmissão de outros vírus respiratórios. Então, isso não pode ser esquecido. Devia ter ficado, né? Então tem algumas coisas que a gente tem que manter, que eu acho que vale a pena, né? Então, a gente não pode esquecer esse conhecimento e essa experiência que cada um viveu, que não foi fácil para todo mundo. O que se sabe do Covid com a vacina realmente houve um controle, também houve um controle por conta da exposição, né? A grande maioria das pessoas tiveram Covid, né? Então existe uma imunidade adquirida pela vacina e pela doença. Coevolução, você acredita em coevolução? Tipo, normalmente o vírus, a cada geração, né? Eu li isso, que ele... me corrija também, ele vai ficando mais atenuado, né? Porque ele é um parasita, então ele não quer perder o hospedeiro. Então essa coevolução, esse vírus ficando mais calmo, você também acredita nisso ou você acha que não? Que cedo ou tarde ele pode voltar com uma variação mais forte e pum, fecha tudo de novo? Então, é esperado que ele volte em algum momento, né? Talvez não com essa proporção que houve nessa pandemia agora, né, de 2019, né? Mas a vacina e a doença segurou, né? Segurou e a doença adquirida por cada um segurou. É difícil, né? Assim, mas os vírus, eles naturalmente apresentam uma alta taxa de mutação, né? E, claro, eles não querem perder o hospedeiro, né? Então, eles vão se adaptando, mas assim, o fato é que no momento a pandemia foi decretada, finalizada, né? E a doença está sob controle. Mas, em algum momento, daqui a alguns anos, 5, 10 anos, vai surgir algum vírus, pode não ser o SARS-CoV-2, né? Pode ser um outro SARS-CoV, um outro H1N1, né? A gripe suína foi H1N1, agora foi o SARS-CoV-2, então pode ser um SARS-CoV-3 ou outro tipo de influenza, H1N1, mas... Você acha que a gente está vivendo hoje com influenza? A gente pode viver daqui a alguns anos com a Covid, não uma pandemia, mas uma Covid assim, mais forte, como a gente está vivendo com a influenza agora? Então, eu acho que esses vírus, eles vieram para ficar, infelizmente não tem jeito, né? Então, assim, o Covid, o SARS-CoV-2, ele estava numa pandemia, né? Aí desceu para epidemia e agora está endêmico. Endêmico é o seguinte, ele está aqui, circulando, né? Mas agora, como que tem roubado... brilhado mais a influenza, ele tem ficado ali mais, né? Mas eles podem ficar nessa de... Exatamente, né? Influenza e aí o SARS-CoV-2 ficar circulando, né?
Mas a curto prazo, uma nova pandemia, realmente a gente não acredita não. Mas em algum momento ele vai voltar. Bom, para a gente terminar, doutor, qual é o recado para os pais e para a comunidade acadêmica, né, para a nossa comunidade e até para a comunidade que está acompanhando o nosso podcast? Qual é o recado que você deixa desse nosso bate-papo? Qual é o recado que... Aí eu não vou nem falar o pai da Lara, mas o doutor André. Qual é o recado? Perfeito. Então, com relação a essa circulação viral que está intensa no momento, né, então vamos tentar talvez retomar aí o uso do álcool em gel, colocar na mochila da criança, porque a gente está vivendo uma época, né, em que de frio intenso, então assim, as alergias elas aparecem, existe uma circulação viral muito grande, então voltar esse papel da educação, né, etiqueta respiratória, né, utilizar o álcool em gel nas mãos, sempre lembrar as crianças, né? Fulano, depois você usar o banheiro, lava a mão, né? Porque se a criança criar esse hábito em casa, é natural, né? Os seres humanos, eles precisam dos bons hábitos, né? Então, se a criança criar o hábito em casa de lavar a mão sempre que usar um banheiro, mas é lavar a mão de maneira certa, correta, adequada, né? Lavar toda a mão aqui com sabonete, lavar de maneira adequada. Então, ela vai levar isso para o colégio, né? E caso a criança adoeça, né, realmente a gente tem que segurar a criança em casa e não mandar para o colégio, porque como a gente vê, né, uma turma às vezes 60%, 80% da criança está infectada, tem alta circulação viral ali e isso não é legal. Então esse é o recado que eu deixo, mas de maneira geral, se cada um fizer o seu papel, né, se eu fizer o meu bem feito, né, eu me ajudo e ajudo a família do vizinho. E assim, acho que todo mundo espera, né? Uhum. A gente espera que as minhas filhas não adoeçam e os filhos dos outros também não adoeçam. Então, perfeito. Cada um fazendo o seu papel e fazer o que tem que ser feito. Às vezes é chato, é cansativo, né? Mas façamos o certo, que eu acho que é melhor. Sempre e a gente vai ser o certo, né? Vai conseguir colher bons frutos. Perfeito. Né? O certo sempre vai ser o certo. Perfeito. Doutor André, pai da Lara e da Ana, eu tenho falado tanto da Lara, então Ana, me desculpa, pai da Ana, entendeu? Muito obrigado pelo bate-papo e pela aula, né? Porque muito do que o senhor falou eu vou usar nas minhas aulas. Muito obrigado. Perfeito, Luciano. Agradeço, obrigado aí. Foi um privilégio, um prazer. Valeu, obrigado.